É com muita alegria que eu recebo hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre as trajetórias e pesquisas, os colegas Rinaldo Bottolini e Libéria Neves, que são nossos colegas queridos do LEPS e também do GT, de Psicanálise e Educação da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E a gente vai conversar um pouco, né, sobre as questões que são importantes do percurso deles, e também nas pesquisas atuais, né? Bom, a Libéria é uma colega nova do LEPS, mas uma colega de muitos anos já, né? Do percurso aí de psicanálise e educação, colega da UFMG, psicanalista, professor, artista, e o Rinaldo Bottolini, professor da Faculdade de Educação da USP, psicanalista, professor, toca violão, para puxar aí para a arte, um excelente tocador de violão e cantor, e que tem um trabalho super importante, né, nessa articulação da psicanálise e educação, muito inspirador para a Libéria e para mim na discussão da educação, né, dos estudantes considerados estudantes com deficiência, com necessidades especiais. Então, assim, é uma alegria compartilhar esse momento com vocês. E aí, a primeira questão que eu gostaria de colocar, para que vocês pudessem comentar, o que foi mais marcante, ou o que foi mais significativo do percurso de vocês no campo da psicanálise e da educação, que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas que assistirem esse vídeo. Muito bem. Queria também agradecer e dizer da minha alegria de estar aqui com duas colegas tão queridas e com quem compartilho há bastante tempo um trabalho conjunto que, para mim, é de alto valor e que sempre me estimula a renovar as reflexões, a aprofundá-las e saudar essa iniciativa de estar fazendo um vídeo que, bom, nos reúne, nos põe um pouco a discutir, a conversar, percursos aí da nossa biografia e também, bom, as últimas coisas, as mais atuais que a gente tem trabalhado, né? Bom, são vários elementos. No meu caso, é uma história que já tem 30 anos, né? Eu me formei exatamente em 1990 em psicologia, mas o curso de psicologia já, e portanto o início da minha história com a psicanálise e com a educação, nasce de uma formação anterior. Eu sou, antes de psicólogo, professor, né? E por conta disso já tinha um trânsito. Durante todo o tempo do curso de psicologia, em que eu comecei a estudar, me interessar por psicanálise, eu já tinha uma experiência docente e lecionava, uma experiência que me permitiu, inclusive, trabalhar com extensões grandes. Eu trabalhei desde a educação infantil até o ensino universitário. E todo esse tempo, a psicanálise me acompanhava tanto como uma formação particular, que me interessava o viés clínico, a profundidade teórica dessa teoria, mas, ao mesmo tempo, esse pé na educação me fazia sempre me interrogar acerca de algumas questões que me incomodavam no campo da educação. Elas sempre tinham a ver, né? Isso eu fui me dando conta já ao longo do início da formação. A psicanálise, elas tinham a ver com o modo pedagógico de pensar a educação, né? Com isso que hoje, depois de anos de pesquisa, eu chamo de discurso pedagógico, que é um jeito próprio de pensar e gerir a educação, que me parece que a psicanálise tem uma porta de entrada que é distinta e que ajuda a gente a relativizar esse modo pedagógico de pensar em prol de algumas questões que ficariam de fora se a gente fica exclusivamente no interior do discurso pedagógico, né? Nesse sentido, uma leitura, um contato que foi desbravador para mim, foi realmente inaugurador da minha entrada no campo da psicanálise e educação, é a leitura de dois textos, né? Um da Maud Manoni, que é o livro A Educação Impossível, e um outro da professora Maria Cristina Kupfer, que em seguida viria me dar a honra de ser minha orientadora no doutorado, com quem eu tenho também uma grata satisfação de até hoje manter trabalhos conjuntos, e que eram dois livros que me deram nomes para essa inquietação original,
que tinha a ver com o discurso pedagógico não ser muito satisfatório enquanto um leitor das questões da educação, né? Então, tanto com Cristina Kupfer como com Maud Manoni, aprendi a mergulhar na teoria psicanalítica como uma chave importante de leitura operativa da educação. Mas não só, né? Com as duas também aprendi a importância de pensar isso a partir de uma experiência institucional. E não só num registro teórico, né? Então, a questão não era apenas o registro teórico da leitura da psicanálise da educação, como um famoso livro da Catherine Millot, né, o Freud Antipedagogo, que é uma leitura preciosa, mas que se dá exclusivamente no âmbito teórico, sem nenhuma experiência de campo, de onde ela refira esses conteúdos. Bom, não era a proposta da Catherine Millot, não vamos cobrar dela o que ela mesma não se propôs, mas só para distinguir aqui como os livros de Manoni e de Cristina Kupfer foram decisivos porque elas partiam de uma experiência institucional, né? Então, até hoje, os meus trabalhos se encontram muito marcados por essa premissa, né? A experiência institucional é meu campo de interrogação teórica, né? Experiências institucionais que, com muita frequência, também por força da influência aí da Cristina Kupfer e da Maud Manoni, são experiências institucionais com muita frequência, como a Mônica adiantava aí na fala inicial dela, ligadas à escolarização das crianças com graves problemas de desenvolvimento, né? Essas que no discurso pedagógico são chamadas de crianças com deficiência. Não necessariamente vão ser chamadas assim no campo psicanalítico, porque não se trata de uma questão de eficiência, deficiência, né? Vão ser pensadas de outro modo a partir do discurso psicanalítico, e essa tensão entre discurso psicanalítico e discurso pedagógico é, digamos assim, a base do meu campo de pesquisa nesses 30 anos, né? Daí foram derivando vários frutos, que eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui ao longo do nosso papo de conversão, né? Mas quis, nesse primeiro momento, situar o que eu acho que são os pilares aí da minha formação e que já estavam lá atrás, de um modo que só foi amadurecendo, né? Mas que já estavam lá atrás como eixos aí balizadores do pensamento, né? Que é a psicanálise como alternativa ao discurso pedagógico e a psicanálise como teoria que se constrói a partir de uma experiência institucional concreta da escolarização das crianças com graves problemas de desenvolvimento. Que bacana, né, Rinaldo, fazer essa reflexão sobre esse percurso, né, de 30 anos, assim, é muito, muito legal, né? E acho que também nos ajuda a ressignificar a leitura dos seus trabalhos, né? E entender um pouco, né, desse processo de construção aí que você trilhou. E aí, então, eu passo para a Libéria, né? Também comentar, Libéria, o que você destacaria aí no seu percurso? Bom, estou muito feliz aqui de estar entre vocês para poder dizer um pouco, né, do meu passado, do meu presente e, quem sabe, até do meu futuro aqui na relação com a psicanálise, né? Rinaldo traz aí uma trajetória de 30 anos, né? É uma fonte de referência para a gente. Eu não tenho um percurso tão longo, talvez um pouco menos da metade desse percurso do Rinaldo, né? E eu posso dizer que a psicanálise ela sempre esteve correndo atrás de mim. Sempre correu atrás de mim e eu correndo dela, né? Me formei em psicologia, mas eu não saí da universidade, digamos assim, já com a psicanálise eleita para o meu trabalho, né? Isso aconteceu depois. Eu fui trabalhar com a arte e com a arte-educação. A arte-educação foi a minha primeira entrada assim, né, nesse campo educacional foi via arte ou com a arte, né, talvez através da arte, e fui trabalhar em projetos sociais, e fui ser professora de teatro, enfim. A psicanálise ela aparece quando eu desejo assim, fazer um mestrado em educação relacionado a teatro e crianças consideradas em situação de fracasso escolar, né? Não necessariamente com deficiências, mas com deficiências na aprendizagem que persistiam sem causas aparentes pedagógicas
ou até mesmo referente a algum déficit, a algo assim. Enigmas, né? Enigmas do fracasso escolar. E eu trabalhava teatro com essas crianças, né? E fui fazer um mestrado relacionado a esse trabalho que eu desenvolvia com elas. Com foco, vamos dizer assim, efeitos pedagógicos do fazer artístico, em especial o teatro, com essas crianças que apresentavam dificuldade. Exatamente nessa busca do pedagógico é que eu passo a encontrar elementos inusitados com essas crianças, os quais se mostraram relacionados às suas questões escolares, às suas questões relacionadas ao fracasso. Então, vamos dizer, foram essas crianças, o trabalho com essas crianças, que me apresentaram um furo, né, um furo que me fez percorrer, teoricamente, um campo que pudesse dizer um pouco desse furo, né? E foi a psicanálise. Foi a psicanálise que eu encontrei nesse momento, que me apresentava um discurso, vamos dizer, contrário, muitas vezes, ao discurso normativo pedagógico, da adaptação, e que me permitiu também perceber que entre aprender e ensinar, né, existia mais coisas do que a gente pudesse dizer num primeiro momento. Então, foi aí que a psicanálise apareceu na minha vida. E eu posso dizer, né, que eu fui orientada por uma psicanalista clínica muito, vamos dizer, muito ativa aqui no Belo Horizonte, em Minas Gerais, pertencente à Escola Brasileira de Psicanálise, que é a Ana Lídia Santiago. Eu posso dizer que ela também, como minha orientadora, ela me transmitiu o desejo de saber sobre a psicanálise, não é? E se tem uma leitura para além de Freud, que também foi um marco para mim, né, foi o trabalho dela sobre inibição intelectual. Então, assim, eu posso dizer que esse encontro com essas crianças, seguido, né, do caminho para onde elas me levaram, com as minhas interrogações e com os enigmas que elas traziam, casou com essa coincidência também de ter sido orientando da Ana Lídia Santiago, que foi quem me transmitiu o grande desejo de saber. A partir de então, tornou-se assim o caminho da minha vida, né? Eu não faço outra coisa, além de estudar, pesquisar e tentar transmitir algum ponto da psicanálise para aqueles que se enveredam aí pela escolha pela educação, não é? Entretanto, a arte também nunca mais saiu desse encontro, né? Eu posso dizer que esse tripé, arte, em especial teatro, psicanálise e educação, é o que me causa, assim, do ponto de vista profissional e que acho que me trouxe aqui essa entrevista com vocês. É isso. Obrigada, Libéria. Rinaldo, quando você conta para a gente, né, dessas duas referências da Amor de Manoni, da Cristina Kupfer, e fala, né, dos anos 90, me veio muito também a fundação do LEPS, né? No início até eu não falei da sigla, mas é bom para quem estiver assistindo e não conhecer, Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância, que traz justamente esses dois pontos, né, que foram tão fortes para você na sua trajetória, que é a questão de pensar a educação, pensar a psicanálise, né, fazendo um certo contraponto a esse discurso pedagógico, né? E você, quando você fala da Cristina Kupfer, a Cristina é uma referência muito importante, né, no campo da psicanálise e educação, uma referência muito importante do LEPS, e eu já te conheci do LEPS, né? Você, para mim, era Cristina, Leandro e Rinaldo, né? Sempre os três, assim, porque estavam sempre à frente dos eventos em São Paulo, e eu acho que eu nem me preocupava com essa questão mais geracional, sabe? Para mim eram sempre os três, era muito interessante. E aí eu acho que seria muito legal assim, se você também pudesse compartilhar conosco um pouco essa questão do laboratório, assim, a importância do LEPS, né, no delineamento desse campo mesmo da psicanálise e educação no Brasil, a sua relevância, né? Você sempre está à frente dos colóquios,
e acho que isso, historicamente, do ponto de vista dessa interface teoria-prática, isso é muito presente, né? Inclusive porque os encontros do LEPS, eles promovem esse encontro, né? de pessoas do Brasil inteiro envolvidas, né? com essa interface. Bacana. Bom, prazer falar do LEPS, porque, de fato, estava, de um certo modo, presente desde o início dele. Não participei como um membro fundador, mas logo na sequência incorporei esse grupo inicial. O LEPS é um laboratório interunidades, né? Ele nasce entre a Faculdade de Educação da USP e o Instituto de Psicologia da USP, né? Basicamente é em torno das figuras da Cristina Kupfer e do Leandro de la Jonquière, né? E ele acaba assumindo uma vocação não muito comum dos laboratórios, porque na USP a tradição é que os departamentos sejam mais fortes do que os laboratórios, né? Na Europa, em geral, é o contrário, os laboratórios têm mais força que os departamentos, mas rápido o LEPS ganhou uma notoriedade, um nome, e passou a funcionar e circular, né? Para um grupo grande, nacional e hoje em dia até internacional, de relações em torno dessa reflexão e da pesquisa no campo da psicanálise e educação. A inspiração inicial do LEPS, né, pelo menos teórica, ela é manoniana, né? Tem a ver com essa perspectiva de pensar a psicanálise e a educação numa chave, já que faz parte do que a gente tem convencionado em dividir em 3 tempos aí históricos das relações da psicanálise e da educação, né? Para simplificar, um primeiro que teria sido uma psicanálise medicalizada, né? Uma psicanálise ainda muito referida à sua origem clínica e, portanto, sendo chamada ou convocada pela pedagogia para dar resposta aos problemas nosográficos e psicopatológicos, né? Pois a psicanálise consegue, de algum modo, se desvencilhar dessa primeira forma com que a pedagogia a tomou e cai numa segunda, que é um segundo tempo histórico que a gente chama de psicologização da psicanálise, né? Que a psicanálise é convocada, então, pelo saber pedagógico para nutrir a teoria pedagógica, né, sobre a criança, como se ela entrasse aí para falar do desenvolvimento afetivo da criança, né, que é um lugar problemático, que nós psicanalistas sabíamos que era problemático, igualmente ao primeiro, né, se o primeiro era a medicalização da psicanálise, e, portanto, uma certa desnaturalização da sua teoria, né, a segunda, igualmente, né, a psicologização da psicanálise, e, portanto, uma desnaturalização da sua teoria, até chegarmos nesse terceiro tempo, e que eu acho que o LEPS nasce nesse terceiro tempo da história das relações da psicanálise com a educação, que é o tempo, digamos assim, em que a psicanálise vai ter uma relação direta com a educação, sem passar pela psicologização, sem passar pela medicalização. E aí a experiência institucional ganha um peso grande, porque a questão é de pensar, ou vir através da psicanálise, pensar questões que são próprias à circulação dentro das instituições, né? Relação professor-aluno. Basicamente é o tempo que a gente tem chamado de o tempo da transferência, né? Se o primeiro era da medicalização da psicanálise, o segundo era da psicologização da psicanálise, o terceiro é um tempo em que a questão da transferência ocupa um papel central, né? Esse espaço aí que se instala entre o professor e o aluno, mas também entre o aluno e o aluno, né? E que faz com que certos efeitos circulem na instituição e que dificilmente são lidos pelo discurso pedagógico, que tende a tratar a relação professor-aluno fora de qualquer transferência, né? A relação professor-aluno é pensada em termos técnicos pelo discurso pedagógico, né? Como papéis prescritos que o professor deve ter em relação ao aluno. Quando a gente vem através da psicanálise e desemboca aí, não é tanto pensar professor e aluno como papéis prescritos para cada lado, mas como posições que a transferência estabelece entre os dois lados, né? Então, a gente passou aí com a psicanálise nesse terceiro tempo, e o nascimento do LEPS tem a ver com esse terceiro tempo. Nesse sentido, é interessante dizer que eu acho que a iniciativa brasileira é mais forte até do que algumas iniciativas estrangeiras que a gente conhece, né? Porque
aqui se constituiu verdadeiramente um campo de pesquisa psicanálise e educação que a gente tem maior dificuldade de encontrar em outros lugares do mundo constituído como tal, né? Então, o LEPS, eu tenho a grande alegria de testemunhar que o LEPS é uma reflexão potente, não por acaso. Ele acabou sendo aí em países que têm uma reflexão comum, como a Argentina e a França, que têm acompanhado com a gente boa parte da formulação dessa discussão, né? Mas é no Brasil que essa experiência tomou um fôlego maior. E acho que o LEPS, não por acaso, aqui mesmo em terras nacionais, foi se ampliando, né? Temos hoje o LEPS Minas, temos vários núcleos que não são necessariamente o LEPS, mas que têm proximidade, têm uma irmandade aí de reflexão com a gente, de modo que o grupo cresceu bastante e cresceu com ele uma potência de pesquisa nesse campo, que está muito situada nesse terceiro tempo histórico e que se principiou, né? O início institucional disso foi o LEPS lá nas duas unidades, na Interunidades da USP. Obrigada, Reinaldo. Que ótima essa reflexão e análise, né, do LEPS no meio desses tempos, né, em relação a esses tempos. E aí, Libéria, fazendo um gancho com isso que o Reinaldo traz, desse tempo da transferência, você é uma professora muito atuante, né, lá na educação, em termos de projeto de extensão. Eu trabalho com professoras, né? E gostaria de te ouvir um pouco, assim, fazendo uma relação desse tempo da transferência com a psicanálise na universidade, né? Como que você percebe hoje essa articulação, né? Os espaços possíveis de trabalho nessa interface? Tanto aqui início, né, eu quero dizer assim, que esse terceiro tempo que o Reinaldo traz, eu acho que é um tempo do qual a gente usufrui, né? Eu sou uma pessoa que usufrui dessa história e chego já com essa conquista, né, desse terceiro tempo. E isso que o Reinaldo traz historicamente, de como que o LEPS se organizou e chegou até aqui, dessa forma, com um grupo consistente, com produções tão interessantes e diversificadas, né? Eu acho que tem uma contribuição também para as possibilidades que são desenvolvidas hoje na universidade com relação à psicanálise, né? Dificuldades assim da psicanálise na universidade, eu acho que sempre existiu, sempre vai existir, né? É um discurso que fica que ele, vamos dizer, ele mostra o furo, né? Ele cutuca, ele é um discurso que vem dizer, não, o vazio existe, né? Ele não tem respostas para tudo, sempre vai persistir, enfim, é um discurso que, embora, né, o Freud desejou sempre que fosse um discurso científico, né, ele é um discurso que vai dialogar com a ciência de uma outra maneira. Mas grupos importantes, entre eles é muito legal situar assim, o LEPS, né, que eu acho que é um grupo militante que resiste, que conquistou muito espaço, eu acho que é o que permite que a gente hoje esteja, né, mesmo que nessas brechas, que a gente esteja na universidade, que a gente transmita em alguma medida elementos da psicanálise para a prática dos professores, né, no sentido de dizer da transferência, no sentido de dizer do não todo, né? Eu acho que o melhor que a psicanálise pode transmitir numa formação dos professores é esse não todo da educação, que é o que vai, de fato, permitir a invenção, né? E, em termos disso também, eu acho que esse trabalho, esse campo que o LEPS abre para a gente, nos permite inventar na universidade, no campo da pesquisa e no campo da relação com os extramuros, né? Hoje eu estou muito envolvida, até com colegas que estão no LEPS, com um trabalho de pesquisa e extensão de arte, educação e psicanálise, né? Que é um programa que se chama BROTA, Juventude, Educação e Cultura. Ele é um programa interunidades na UFMG, então a gente tem colegas pesquisadores e estudantes do campo da medicina, do campo
das artes, design, educação física, uma equipe assim, multidisciplinar que visa um trabalho transdisciplinar, né? E a gente visa e a gente não alcança. A gente ainda tem esse enigma do que é um trabalho transdisciplinar, mas é exatamente a busca por isso é que move, né? E que nos permite estar inventando o tempo todo. Então, é um trabalho que dialoga com a comunidade, porque ele é direcionado, né, a estudantes, adolescentes da rede pública de ensino de Belo Horizonte, municipal. São estudantes que apresentam indícios de abandono escolar, de evasão, né, assim, naquele momento de um certo rompimento, isso visto por parte das escolas. Então, esse programa é um programa que trabalha com esses adolescentes a partir de uma orientação psicanalítica, com ofertas de experiências artísticas, né? E uma oferta de experiências que vão trazer uma certa escuta para esse estudante, um espaço de palavra que se constrói a partir da experiência estética, né? Ou uma experiência, a palavra que leva à experiência estética que se transforma depois em palavra. Então, é uma forma de mediação, né, entre a psicanálise e a educação pela via da arte. É um projeto muito interessante, a gente atende uma gama de escolas, né, escolas de ensino fundamental muito grande, é muito frutífero esse trabalho, é um trabalho de extensão e que rende pesquisas, e hoje a gente também tem uma parceria muito bacana com um equipamento público em Belo Horizonte, que se chama Centro de Referência da Juventude. É um espaço gestado e gerido por jovens, né, os jovens ativistas, militantes, artivistas mesmo, e a gente consegue desenvolver esse projeto de extensão nesse espaço, o que colore um pouco mais a coisa e o que permite um pouco mais de invenção. Bom, esse é um dos trabalhos mais fortes que tem permeado a minha prática hoje. Mas eu estou falando dele exatamente porque ele é um trabalho de psicanálise em extensão, né, que está relacionado à universidade, mas que vai para a cidade, que faz parcerias com outras instituições, com outros equipamentos. E eu acho que isso é possível, né? Isso é possível pelos caminhos abertos, pelas conquistas de um grupo, por exemplo, como o LEPSE, né, que tem essa sustenta, né, sustenta a nossa prática. Eu acho que se hoje a gente pode inventar um projeto desse dentro da universidade, é porque tem por trás, né, vamos dizer assim, numa descendência, muita gente que conseguiu consolidar esse espaço, né? Agora, eu tinha uma curiosidade, assim, que eu queria até perguntar para o Reinaldo, embora o entrevistador seja a Mônica, mas por que você considera, assim, que no Brasil, né, a gente teve vamos dizer, esse resultado, esse fruto diferente, né, da presença da psicanálise e, em especial, na relação com a educação? Então, Libéria, isso é sempre uma análise complexa, mas eu acho que tem dois fatores que influenciaram muito para que essa discussão tomasse o fôlego que tomou aqui no Brasil. Mais do que o que tomou, por exemplo, na França e na Argentina. Claro, gira em torno de alguns nomes expoentes que se dedicaram, sei lá, com suas biografias particulares a fazer um trabalho particular sobre esse assunto, né, que dedicaram a vida a isso. Mas acho que o principal deles diz respeito à forma como a psicanálise se aculturou em cada país, né? No Brasil, isso é uma observação da própria Rudinesco, né? A psicanálise ganhou uma elasticidade maior em termos institucionais, embora se faltava, em comparação com como ela se desenvolveu na França, por exemplo, em que o rigor teórico era muito mais exigido do que essa liberdade de presença institucional, né? Os psicanalistas eram mais, digamos, na França, e até hoje, em certa medida,
mais ligados à própria formação analítica, né? No Brasil, isso tomou um destino diferente, né? Ela se expandiu mais, então foi entrando nas instituições de modo mais espontâneo, né? Mais natural, mais naturalizado. E com isso, com a presença dos psicanalistas dentro das instituições, a reflexão foi sendo feita mais firmemente, né? Então, a gente teve uma entrada de psicanalistas na instituição, nas instituições educacionais, mais autorizada aqui, né, do que esses outros países. Então, acho que isso contribuiu em grande escala para que aqui a reflexão tomasse uma direção. Uma direção não, porque acho que as direções até são convergentes nesses 3 países a que eu me referia, mas uma potência, uma liberdade, um vigor, né, que a gente não encontrou tanto na França. Dou um exemplo bem particular, né? O livro da Catherine Millot, que é um livro que se tornou uma espécie de clássico nesse campo, né? É um livro que parte de uma reflexão teórica, né? A Catherine Millot examina os textos do Freud para pensar o que havia neles de um posicionamento sobre a educação, e não é um texto que constitui o campo psicanálise e educação, né? Se a gente observar a conclusão final da Millot nesse livro, podemos até pensar, e já escrevi isso em artigos anteriores, que esse livro é um livro que destitui o campo da psicanálise e educação, não constitui, né? Ele é um livro em que a conclusão final da Manoni é, olha, a psicanálise e a educação, embora tenham se confundido no início da leitura freudiana, o Freud aos poucos vai mostrando como são campos e discursos que divergem e, portanto, deixemos aos psicanalistas o que é da psicanálise, deixemos aos pedagogos o que é da educação. Então, ele é um livro que teve um efeito de destituição de um campo, né? Foi necessário outros autores, como a Manoni, a Mireille Cifali, para possibilitar a constituição de um campo, né? Então, parece que esse livro teve na França um certo efeito de não fomentar que o campo fosse alargado, né? Ao passo que aqui no Brasil a gente encontrou um movimento reverso, ampliou-se o campo a partir da Manoni, um pouco mais colateralmente a Mireille Cifali, mas permitiu que a coisa avançasse de um modo institucional mais vigoroso, mais fecundo, né? Claro, tem muito mais fatores além desses para a gente refletir, é sempre uma análise complexa, mas isso me parece o principal fator que fez com que aqui no Brasil ela tomasse um vigor, e o LEPS acabou sendo um momento inaugural disso, né? Hoje já toma proporções bem além do LEPS, mas que fizeram a coisa funcionar com maior vigor. Ok, obrigada, Rinaldo. Bom, quando a Libéria fala, né, do fato da gente ter encontrado um campo, né, um processo de construção que foi interessante para aquilo que a gente queria desenvolver, eu compartilho muito essa visão, né? Quando eu fui pensar, por exemplo, um doutorado, era bom pensar que tinha esse grupo em São Paulo, né, que vocês já tinham um conjunto de produções, isso é muito orientador, né, no processo de construção da pesquisa, da formação. Então, é um ponto que eu gostaria de destacar. E aí, pegando um gancho nisso que você estava dizendo, né, fazendo um pouco o exercício de aproximações e diferenciações do Brasil com a França, essa questão institucional é uma questão que aqui em Minas também, né, Libéria, a gente percebe muito forte, assim, a presença dos psicanalistas na saúde pública, né, no movimento de reforma psiquiátrica. E acho serviços, né, Mônica? De modo geral, a psicanálise está nos serviços, né? Uhum. Inclusive o Brota, né, que a Libéria fala, traz muito isso e outros projetos. E aí, pegando esse gancho, Rinaldo, você também disse que o quanto que essa questão de pensar uma psicanálise, né, como interface institucional foi e é importante no seu percurso. Eu perguntaria assim, se você gostaria de compartilhar, né, o que você tem feito atualmente, né, nessa interface, o que tem pesquisado, o que tem te interessado, né, atualmente no campo da pesquisa. Ótimo, eu estou no momento no
coração dessa coisa institucional envolvido com uma pesquisa que tem a ver com estratégias inclusivas na escola, né? E pensando em 2 eixos, é uma pesquisa que inclusive tem 2 eixos de trabalho, um que é dispositivos de formação de professores e um outro é intervenções com grupos de crianças, que a gente tem cada vez mais entendido. Isso já é decorrência de pesquisas anteriores da psicanálise na educação. Tem cada vez mais entendido que a inclusão é com frequência, né? A educação inclusiva é com frequência pensada pelo discurso pedagógico na chave professor-aluno, né? Numa chave só vertical. O que deixaria de fora um papel que as crianças têm entre si, né? Um eixo que a gente tem chamado, o famoso texto que escrevi junto com a Cristina e mais uma colega, que é um texto de o que uma criança pode fazer por outra, né? Isso com muita frequência escapa ao discurso pedagógico, que é quase todo ele centrado na relação professor-aluno, né? Pensar qual o papel do professor, como ele se torna um facilitador, ou como ele pode ser um agente de inclusão. Claro que isso tem sua função, mas deixa de fora uma coisa importante que é o efeito de uma criança sobre outra, né? Então, a gente tem nessa pesquisa mais recente, que teve uma primeira versão financiada pela FAPESP do ano de 2016 a 2018, e agora estamos numa segunda versão dela, mais aprimorada, que começou no ano de finalzinho de 2020. Tudo bem, estamos atravessando aí um segundo ano pandêmico, que está nos complicando um pouco essa investigação mais in loco, mas temos conseguido trabalhar com os grupos de professores, nesse eixo 1, né, que é o dispositivo de formação docente, ou dispositivo de formação de professores, a partir de um dispositivo de trabalho que é a escuta em grupo de situações de impasse. Então, os professores são convidados a vir para contar suas situações de impasse no trabalho com o aluno. E, a partir delas, a gente faz intervenções na direção de possibilitar um caminho formativo. Então, não são intervenções com finalidade terapêutica, né? Mas são intervenções com finalidades formativas, né? Para dar ao professor alguns ingredientes, algumas ferramentas a mais que ele passa a ter a partir daquilo que o impasse do caso desperta nele. Então, vejam como a gente está no eixo da transferência, né? Os professores são convidados a vir falar não do aluno, mas do seu aluno, né? Que é aquele aluno que se configura dentro de um espaço transferencial. É aquele aluno que me inquieta, que me deixa preocupado, é aquele aluno que trava o meu conhecimento, a minha investigação, né? E a partir dessas situações de impasse, a gente tenta passar do impasse ao passe, né? Então, em vez do que é próprio ao discurso pedagógico, que é trabalhar no paradigma problema-solução, a gente trabalha no paradigma impasse-passe, né? Então, a gente trabalha na perspectiva da dissolução de um conflito com efeitos formativos. Esse é o trabalho com eixo de professores, né? E o trabalho com as crianças trata de promover grupos que a gente chama grupos mistos, ou grupos em que a questão da heterogeneidade se coloca, né? Normalmente, o que acontece com a presença dessas crianças com graves problemas de desenvolvimento na escola? Elas vão criando um regime interno de efeitos segregativos, né? De efeitos de exclusão, que às vezes vêm dos próprios professores, que não conseguem abandonar aí suas ambições pedagógicas mais convencionais, né? E é necessário fazer uma certa renúncia a essas ambições pedagógicas em prol de outras, quando a gente trabalha com essas crianças com graves problemas de desenvolvimento, né? Mas também há respostas segregativas vindo das próprias crianças, né? Que a gente já descobriu em pesquisas anteriores e estamos aprofundando nessa. Que uma criança pode interpretar ou pode dizer algo de valor interpretativo para outra que um adulto não consegue exatamente por força e pressão da sua posição técnica, que uma criança não tem por estar no laço desde uma outra posição, né? Então, o que uma criança pode fazer por outra tem muito a ver, uma imagem emblemática que eu tenho usado com frequência,
É daquela história, o conto da roupa nova do rei, do Hans Christian Andersen, né? É um conto em que a criança consegue, no final, apontar que o rei está nu. É uma frase que se tornou clássica, até na música do Caetano Veloso. Ele recupera dizendo, né, mas tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu, né? Então, o interessante dessa história é que ela mostra o poder interpretativo de uma criança, né? Que só uma criança viu a nudez do rei, né? Nenhum outro membro do reinado viu a nudez do rei. Só uma criança foi capaz de apontar a partir de sua posição de inocência. Inocência política, né? O que esse conto do Hans Christian Andersen mostra é que a inocência política da criança torna ela capaz de interpretar desde uma posição que o adulto que não é inocente político não consegue, né? Então, que esse trabalho horizontal entre as crianças tem um grande potencial inclusivo, né? A gente tem trabalhado com grupos mistos de crianças. O que é grupos mistos? A gente propõe que crianças que reúnam, crianças que não têm graves problemas de desenvolvimento, num grupo junto com crianças com graves problemas de desenvolvimento. Isso, para efeito de pesquisa, a gente tem concebido esse formato. Promove ali interações que são acompanhadas por algum psicanalista que está ali para ajudar a mobilizar os efeitos, apostando nisso que uma criança pode fazer por outra. Então, não é transformar essa outra criança num terapeuta mirim, né? Mas é, ao contrário, possibilitar que esse laço horizontal ganhe a força que ganha e que a gente viu em exemplos como Ramon Manonin Bonei, como muito eficientes, muito potentes, né? E que, em geral, são desprezados pelo discurso pedagógico. Em geral, essa relação horizontal entre pares é deixada ao espontaneísmo, né? Na escolaridade. Deixa aí que as crianças se viram. Chamado pelos pedagogos de socialização, né? Como se aí tivesse apenas uma vida de clube, né? Estão no mesmo clube, pertencendo ao mesmo espaço, transitando no mesmo contexto, sem potencializar os efeitos que podem haver de uma criança para outra, né? Então, a gente está nesses dois eixos numa pesquisa que atualmente está sendo financiada pela FAPESP e que se chama Dispositivos de Intervenção Escolar e Estratégias de Inclusão. Que ótimo. Bom, a gente está chegando ao final, então eu vou pedir Libéria para deixar a sua mensagem, em seguida o Rinaldo. É interessante isso, né? De deixar a sua mensagem, né? O que a gente pode dizer nesse momento, né? A gente está vivendo um momento tão inusitado, né? Que nos tira, assim, as palavras, enfim. Eu tenho feito ultimamente, assim, recentemente, um trabalho com as professoras da rede municipal de Belo Horizonte que nos procuraram, digo, nos procuraram um núcleo, uma determinada pesquisa vinculada a este projeto de extensão, querendo dizer da angústia delas em relação à falta do trabalho com os adolescentes e com as crianças nesse momento da pandemia, né? Então, ouvir essas professoras dizer assim, da falta daquele trabalho, da paixão, de estar com as crianças, da preocupação com as crianças, apesar de toda a circunstância horrível que envolve tudo isso, deixou uma certa luz, sabe? No campo assim do desejo pela educação, do desejo pelo trabalho de transmissão com as crianças, com os adolescentes. Então, eu acho que o que eu quero dizer assim é que a gente, apesar de estar vivendo nesse tempo tão difícil, no que se refere à educação, a gente vê que permanece essa atmosfera, essa possibilidade, esse laço, e o desejo dos professores pode manter, né? Então, eu digo que essa experiência tem me deixado com um sentimento raro para mim, nesse momento, que é o de esperança, né? Então, esse dispositivo de escutar essas professoras tem me deixado mais esperançosa em relação às possibilidades
desses laços em função desse desejo que, apesar de tudo, ainda mantém ali na lamparina, né? Ainda bem, né, Libério? E Rinaldo? Eu iria na mesma toada que a Libéria, eu acho que ela tocou no ponto central e chave, né? Se é para pensarmos numa mensagem, inevitável tomar como ponto de partida o nosso contexto atual e o mal-estar, né? Que acho que todos estamos, de um certo modo, padecendo. E lembrar que eu acho que a psicanálise tem um papel diante disso, né? Porque eu acho que a pandemia nos lembrou uma coisa que mesmo nós psicanalistas, embora conhecemos bastante isso por força da formação, vínhamos negligenciando um pouco, né? Que é o fato de que aquilo que se opõe à civilização não é a barbárie, né? Aquilo que se opõe à civilização é a natureza. O que a pandemia trouxe foi um solavanco na civilização e que veio da natureza, né? Embora hajam aí teses conspiratórias de que o vírus foi criado, né? O vírus é a expressão da natureza dizendo que a fronteira que a civilização põe não é tão forte quanto a gente imagina, né? Então, um solavanco que vem da natureza para a civilização, embora a gente tenha aqui no Brasil uma situação ainda particular, que eu acho que outros países não vivem, que é o risco da civilização da barbárie por força das instâncias governamentais que nos governam no momento, né? Então, aí nós estamos num limite da fronteira entre civilização e barbárie, mas a pandemia, no mundo inteiro, teve esse efeito, digamos, de nos lembrar, né, que o mundo construído pelo humano não é sinônimo do mundo, né? Então, a pandemia mostra que o mundo e a humanidade são coisas distintas, né? Portanto, que civilização e natureza têm suas fronteiras e que essas fronteiras podem se borrar de vez em quando. E um vírus foi capaz de fazer uma transformação, né? Fazer girar, fazer bascular os nossos dispositivos civilizatórios de um jeito que nós sozinhos não estávamos conseguindo fazer. Então, também tenho, como a Libéria estava dizendo, isso me dá uma esperança de que a gente possa aproveitar esse impacto, né, numa direção que seja metamorfoseante. Há sempre duas possibilidades, né, diante de uma situação caótica: a metástase ou a metamorfose, né? Tomara que a gente tome o caminho da metamorfose e não da metástase, né? Se isso nos levar a uma desorganização, pior para nós. Mas se isso nos levar para uma reorganização, esse é o voto de esperança, que eu acho que cabe sim como psicanalista, né? Eu acho que o psicanalista é sempre o profissional da libertação, né? E não é o profissional da denúncia do caos, né? É o profissional da libertação. Onde está a palavra que pode nos liberar disso que nos aprisiona, né? Pensar na palavra como efeito liberador. E acho que esse é um momento propício para que a palavra, Libéria falava da escuta dos professores, né? Essa coisa de pôr a escuta para dar um lugar para a palavra com efeito libertador, né? Então, acho que isso é mesmo o papel da psicanálise diante dessa situação caótica que a gente tem vivido. Eu quero agradecer muito vocês, assim, Libéria e Rinaldo, esse cuidado, né, com as palavras, com a sistematização das ideias, com a transmissão, né, de poder expressar essas elaborações de vocês. Esse tempo passou super rápido e deixou palavras, mensagens, né, já que é a nossa última chamada das mensagens, muito importantes e muito fortes, assim, sobre esse lugar da psicanálise, sobre, de algum modo, né, sobre a função também do psicanalista num contexto como esse que a gente está vivendo, né? E aí eu quero agradecer muito, espero que muitas pessoas assistam essa entrevista, esse bate-papo, acho que até mais que uma entrevista, essa conversa nossa, tão forte, tão necessária nesse tempo atual. Agradeço muito, tá, a disponibilidade de vocês e essa parceria aí, da gente estar junto aqui fazendo essa gravação. Quero um grande abraço para vocês. Um abraço, eu que agradeço. Foi uma alegria.